Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje vamos falar mais uma vez sobre Domain Driven Design, lembrando que a gente está agora aqui no meio de uma série sobre Domain Driven Design, onde a ideia é a gente trazer conteúdo sobre Domain Driven Design, mas não no sentido de explicar o que é, e sim no sentido de pegar um tópico que é importante e mostrar para você de um jeito pragmático como aplicar isso no seu dia a dia para que você consiga avaliar se essa aplicação está trazendo os benefícios que são interessantes, obviamente, aí para sua equipe, para você e tudo mais. No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre Domain Driven Design no contexto de linguagem ubíqua de novo, já falei sobre isso aqui num vídeo, e aí trazendo também aquela discussão meio clássica, né? Inclusive já falei sobre isso aqui no canal, mas aquela discussão meio clássica sobre misturo os idiomas, né, as línguas ali na hora que eu estou escrevendo código, eu faço tudo em inglês, faço tudo em português, faço meio a meio, como que eu penso sobre isso e como que isso se conecta, obviamente, aí com o Domain Driven Design, com a linguagem ubíqua e tudo mais. Então, para ficar de pano de fundo aqui do que eu vou falar para você, eu vou compartilhar aqui, né, a minha tela, e o título é justamente esse, né? Escrevo o código em inglês, português, chinês, ou escrevo com tudo misturado aí. Então, só para começar aqui rapidão, né? Por que isso é importante, aqui, na minha opinião, pelo menos, de falar? Porque o que você vai expressar no código faz parte de como a sua equipe como um todo vai se comunicar. Quando você olha para isso no contexto do Domain Driven Design, no contexto de comunicação fluida e tudo mais, de alguma forma, o que está ali expressa desejos de negócio, obviamente, né? E você precisa falar com pessoas de negócio, e é justamente para isso que a linguagem ubíqua é proposta dentro do Domain Driven Design, para você conseguir achar essa interseção de termos que são importantes para o domínio, assim como termos que são importantes para o lado de tecnologia, eles têm que coexistir de um jeito saudável dentro da equipe como um todo, né, na evolução do produto e tudo mais. E aí tem isso, né? Tem várias, se você está aqui, o contexto aqui é Brasil, e a gente escreve muito software em inglês. E a discussão é um pouco sobre isso, obviamente que você pode levar essa discussão para outros países com seus idiomas e a mesma parada aí. Então, por que é importante trazer isso? Será que eu escrevo tudo em inglês? Então, se você escreve tudo em inglês, vamos pegar aqui um exemplo de uma APIzinha ali, vamos supor ali, né, a API que tem lá no governo, ou algo do gênero, que eu acho que é escrita toda em português, por sinal, o código, né? Mas vamos pegar ali, né, uma API que fala sobre eleição, votos e tudo mais. Acho que ela era até consultada na época de eleição para retornar o número de votos, né, por capital e não sei o que, e por aí vai. Então imagina que você podia, né, vamos supor que tivesse em inglês. Você vai lá e escreve tudo em inglês. Então o eleitor, a pessoa eleitora, né, um vote, eu botei tudo aqui no Google Translate, viu? Eu tô supondo que tô lá nessa aqui, preciso escrever as coisas em inglês, não necessariamente eu sou fluente aí na língua. Então, escrevi aqui a minha classe, né, meu voter, sei lá se a tradução melhor era essa, e o título de eleitor, quando eu traduzi ali no Google Translate, virou um voter registration e tudo mais. Então essa é uma opção para você fazer. Imagina que sua opção é escrever o código todo em inglês. A coisa que fica, obviamente, aí para pensar é, se eu faço desse jeito, eu tô facilitando a comunicação entre quem está escrevendo o código e as pessoas que entendem do domínio? Será que eu tô? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vai depender, obviamente, de quais são os combinados aí. Uma outra opção é, eu posso escrever tudo em português. Que tem isso, né? Tem esse outro extremo. Eu posso escrever tudo em português. Então eu tenho uma classe que vai ser eleitor, pessoa eleitora e tudo mais. E aí eu vou escrever, pega título de eleitor. Aqui, tô botando aqui essa palavra pega, porque isso já apareceu nas discussões Brasil afora aí sobre esse lance de qual língua que você vai usar dentro, né, do código ali que você está escrevendo e tudo mais. Então aqui você tem parte desse código em português, que são as palavras que você decide quais são os nomes, e parte desse código está em inglês, que são as palavras que você não decide os nomes, porque fazem parte ali, né, da sintaxe da linguagem que foi escolhida aqui, que no caso é Java, né? Então class, public, string e return aí. Então você tem essa opção que de uma forma ou de outra tem uma misturinha, mas tudo que você tem controle, você colocou ali para português. Então, quando você olha para esse jeito aqui, né, para essas duas opções, eu acho que o que vem na minha cabeça é tudo em inglês, para mim, a minha experiência, a minha interpretação, observação de mercado,
interpretação, obviamente, que eu tenho, opinião que eu tenho sobre o livro, juntando com a minha experiência, né? Então, a formação da opinião vem muito disso. Eu levo muito em consideração quem tem a maior autoridade, que é a pessoa que propagou o conceito, obviamente, mundo afora. Depois eu levo em consideração pessoas que são estudiosas sobre o tema e tudo mais. Então você tem muito livro publicado sobre o domínio do Human Design, mas de pessoas estudiosas muito pela perspectiva dela. Assim como o Eric Evans, quando escreve o livro, não é um trabalho, obviamente, científico, é um trabalho com a perspectiva dele de trabalho, de passar ali em várias empresas diferentes. Ele acha que esse é o jeito, ele propôs desse jeito, que ele acha que esse é o jeito mais interessante para você lidar com um software complexo. Beleza? Então, eu gosto de olhar para ele como a referência principal, olhar para as pessoas que também construíram conhecimento em cima disso, mas aí já com um olhar um pouco mais cuidadoso, eu levo também bastante em consideração o que eu acho sobre o tema e a minha observação ali, obviamente, de como as pessoas estão usando, como isso me influencia. Então eu acho que tudo em inglês pode dificultar o entendimento. O entendimento que eu digo é, mesmo das pessoas que estão na equipe, porque tem essa tradução regular nas conversas que você tem que ficar chaveando na sua cabeça. Obviamente que de vez em quando você fica uma pessoa tão treinada nisso que você já tem esse mapa ali mental, né? Então uma pessoa fala eleitora, você pensa em, vamos supor que isso aqui fosse verdade, você pensa em voter, por exemplo. Uma hora deixa de ser difícil. Ao mesmo tempo, equipes rotacionam, pessoas novas entram na equipe o tempo inteiro e elas precisam olhar para o código e conseguir de alguma forma entender o negócio, ou pelo menos usar o código também como uma das fontes de entendimento do negócio, além das outras documentações que deveriam existir ali no contexto. E o Voter talvez ela saque, mas e o Voter Registration? Já é uma parada que eu considero, por exemplo, um pouco mais complicada quando você vai fazer um paralelo com título de eleitor. Aí, então eu acho que tudo em inglês tende a dificultar o entendimento, considerando que muitas vezes as pessoas não vão ser completamente fluentes na língua e as traduções que vão acontecer por conta de ter um domínio que é fundamentalmente aqui, né, dentro do Brasil, com palavras aqui em português, a tradução de vez em quando vai ter uma distância ali para a realidade da parada. Ao mesmo tempo, quando a gente escreve tudo em português, parece que a gente está indo contra, na minha opinião, a linguagem de programação em si, porque a linguagem de programação, você tem ali, né, os padrões que são estabelecidos dentro daquela linguagem. Então, por exemplo, no Java, para você retornar valores, você tem métodos que começam com get. Para você definir valores que podem ser alterados aí dentro de um objeto, por exemplo, ou que não são obrigatórios, então podem ou não ser definidos, você tem os métodos que começam com set. Quando um retorno é booleano, você tem um retorno começando com is. E esses padrões, inclusive, são tão bem estabelecidos que os frameworks, pelo menos em Java, trabalham em cima desses padrões para chamar métodos de maneira automática e tudo mais. Então, se você quiser fazer tudo em português, tem uma parte que você talvez até consiga, mas vai ter uma parte que você não vai conseguir, porque senão você vai deixar de tirar proveito do framework. E aí, se você deixar de tirar proveito do framework e fizer esse código que o framework faria para você, você está deixando, né, tempo na mesa, você está sendo menos eficaz como que você tem que fazer e tudo mais. E também tudo em português aqui, né? Eu já escutei esse argumento e eu quis trazer aqui para a mesa também, que é tudo em português dificulta você ter um time estrangeiro aí na sua startup de milhões, né? Não, mas aí o software vai ser coletivo e vai ter um monte de gente aqui, aí a gente pode querer contratar pessoas que estão fora, né? E aí como é que vai fazer isso? Uma pessoa que fala inglês ou alemão ou algo do gênero. O inglês é a língua universal, além do código. Se você coloca termos, por exemplo, em português, pode ser que isso complique e tudo mais. Sobre isso eu vou falar de novo, mas lembra que a pessoa não precisa aprender português ela vai ver o código e ela vai aprender o idioma que está ali, beleza? No sentido de vai estar limitado o conjunto de palavras que aquela pessoa vai ter que sacar, e do mesmo jeito que as pessoas que não falam inglês conseguem começar a entender os termos em inglês usando o Google Translate ou algo do gênero, para mim o inverso também tende a ser verdade, supondo que você vai ter ali, né, de novo, um conjunto de palavras limitado que a pessoa vai ter que sacar. E aí eu gosto de lembrar aqui, né, uma figura que eu tirei uma foto do livro para trazer num vídeo anterior,
que quando se fala de linguagem onipresente, né, linguagem ubíqua, esse aqui é um desenho que está lá no livro de Eric Evans e tudo mais. Engraçado que ali atrás tem um papel com a tabelinha, que é meu filho aprendendo as letras cursivas e tal. Legal. Quando você olha aqui, né, você vê que a linguagem ubíqua, ela é a interseção da parada. Na linguagem ubíqua não tem só termos que são do domínio. Tem coisas que são no domínio, que são importantes, elas têm que ser entendidas por todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece a importância dos termos que são da tecnologia que está sustentando aquele produto. E esses termos também são importantes, porque tem pessoas de tecnologia que são especialistas em tecnologia, que trabalham ali, que tem que conversar com pessoas que são especialistas ali no domínio. E eu já falei sobre isso no vídeo de Seja um Especialista de Domínio, né? Tanto pessoa de domínio, ela deveria dar o máximo para manjar as tecnologias que sustentam um produto que ela supostamente manja no negócio, assim como que a gente de tecnologia deveria dar o máximo para manjar o domínio, as duas sabendo que nenhuma delas vai virar especialista em nada sobre isso, porque virar especialista demanda, obviamente, um esforço de qualidade junto com o tempo para você dominar a parada e tudo mais. Mas percebe que na linguagem onipresente você tem esse conjunto de termos e tudo mais que conversam tanto com o mundo de negócio quanto com o mundo super tech que está sendo utilizado para sustentar aquele negócio, para deixar ele no ar e tudo mais. E aí para mim vem isso, né? Geralmente você não vai encontrar o balanço morando nos extremos ali, tudo em português, tudo em inglês, e parece que é óbvio que não vai te levar para o melhor lugar, né? Uma coisa que você pode pensar é fazer meio a meio, né? Então vamos fazer metade aqui. Mas, de novo, quando você pensa no meio, quando eu falo metade, pensa que você vai fazer todas as expressões que são da linguagem, você vai fazer em português, você vai fazer geralmente em inglês, e todos os termos que são do negócio você vai fazer em português. Vamos dar esse exemplo. Mas, geralmente, pelo menos até onde eu enxergo, a maioria dos softwares, isso não vai fazer sentido, porque mesmo no software de domínio, aqui, que está aqui, né? Um problema com pessoas do Brasil que pensaram nesse problema e querem arrumar uma solução e tudo mais, ali vai ter um monte de palavra em inglês, por exemplo. Não faz muito sentido, de novo, né? Eu quero traduzir todos os termos de negócio para inglês. E se tiver termo que... Eu quero traduzir todos os termos de negócio para português. E se tiver termo que é em inglês? Por que você vai traduzir se lá no negócio tá sendo falado em inglês? E se um monte de termo for em inglês mesmo, é assim que é, e só alguns específicos forem em português. A linguagem ubíqua é sobre você mapear esses termos. Você pode decidir, obviamente, em fazer todos esses termos em inglês e ter essa tradução para que todo mundo consiga acessar, obviamente, mais facilmente e tal. É uma opção ali, né? Então, quando eu penso aqui na anatomia de um código realmente inspirado pelos princípios do Domain-Driven Design, eu espero que esse balanço apareça dentro do código, né? Então, eu acho que você vai ter termos que são partes importantes aí do domínio que supostamente eles deveriam, e que facilita a comunicação, supostamente ele deveria aparecer dentro do código. Quando você pensa, então, quando você olha também, né, para esses padrões de linguagem, imagina se você usou, né, padrões, design patterns ou outros tipos de soluções mais padronizadas aí também são importantes. Talvez algum tipo de estrutura que você utilizou pareça importante para aquela organização, né? Ele cita ali, por exemplo, das estruturas de larga escala e tudo mais. Você vai querer que isso apareça. Então, como é que você vai balançar? Como é que você tem que achar, né, o percentual de coisas aí e tentar, obviamente, demonstrar isso ali no seu código, né? Pensando na densidade, né? Você quer que o seu código, quando você compara ele com a linguagem ubíqua que existe, se você fosse fazer um algoritmo, deveria ter algum tipo de proximidade ali, né? Se você fosse, sei lá, os vetores e fazer a aproximação, deveria ter algum tipo de proximidade interessante para você falar, pô, isso aqui tá próximo mesmo. E aqui eu não tô falando de paradigma, de como se organiza o código, eu tô falando de você representar o domínio ali dentro do seu código. Então, a classe eleitor, eleitora e tudo mais poderia ficar assim, na minha opinião. Por quê? Aqui você respeita palavras, termos que são importantes no domínio. Ao mesmo tempo, você respeita termos que são importantes para a galera de tecnologia. Então, get, título, mas é português com inglês? Não. É a junção de línguas que são importantes para o entendimento aqui de todo mundo e que também fazem parte do padrão ali da tecnologia que você decidiu. E aqui eu acho que é um caso até mais de boa.
Agora vamos pegar um caso onde você tem termos de domínio que são misturados. Então, por exemplo, imagina que você poderia ter um local onde você tem uma classe que é a classe account, que representa uma conta, e todo mundo lá fala de account, e nessa account você tem ali, né, as bandeiras de cartão de crédito que a pessoa prefere. E aí eu tentei dar uma googlada, eu não sei muito bem como é que é bandeira de cartão em inglês, então vamos supor que a galera falasse bandeira de cartão, e essa palavra, essa expressão ficasse importante. Poderia ser assim. E o nome do atributo? O nome do atributo poderia ficar, vamos supor, em inglês, se você entender que esse nome aqui não é tão importante, ali na linguagem ambígua, você fala assim, ó, não está na linguagem ambígua? Fica para decisão do time de desenvolvimento aqui de engenharia, e aí a gente vai utilizar inglês. Então, poderia ser account, uma lista, né? Aqui um set era melhor, porque geralmente não vai ter igual aqui, de bandeiras preferidas, e você usaria lá o seu preferred para definir as bandeiras. Peguei um outro exemplo, que esse aqui eu passei, que eu tenho uma classe de treinamento que tem um conjunto de sessões, mas a expressão, o termo importante dentro do design instrucional que eu utilizava era task class, então um treinamento, que era uma expressão que a gente construiu aqui, padrão, né, para dizer que tem um treinamento, e é um conjunto de task classes. E a gente aqui não quis traduzir para a sessão. Então, pensando aqui para mim em Brasil, a gente já mistura termos no nosso dia a dia. É normal numa conversa você misturar inglês com português, e vai que vai, não tem muito galho, pelo menos na minha opinião. Então, mesmo no domínio que você está resolvendo, se você já mistura, por que você não pode misturar um pouco no código? Então, quando eu penso em comunicação, eu acho que ela tende a se quebrar muito facilmente, a comunicação para mim talvez acho que apodrece para mim mais rápido do que a qualidade do código. Quando você pensa em comunicação e tudo mais, você tem que entregar essa mensagem da maneira correta e com a maior eficácia possível, ou seja, com o menor gasto energético. Então eu acho que respeitar os termos que são importantes ajuda nisso, pelo menos na minha opinião. Então, que na minha sugestão é pensar na mistura que seja mais eficaz para que a comunicação, obviamente, possa fluir aí. E aí eu não considero que ser extremista na língua escolhida é o mais fácil de fazer a comunicação fluir. Acho que longe disso. Eu acho que o mais fácil é você analisar friamente os termos e aí definir um método. Então, por exemplo, essa aqui é uma sugestão de método. Você olha para os termos e fala, tem termos aqui que são muito importantes, que fiquem nessa linha, aqui escritos em português, a gente vai manter. Esses outros aqui, pra mim, é de boa ser em inglês. Então, tudo que não tiver aqui, automaticamente que for aparecendo já traduza. E detalhes que são do código, ali ensinem atributos e tudo mais, que por algum motivo não aparecerem nesses termos que são importantes, o nosso padrão é escrever em inglês. Por exemplo, você vai ter um código majoritariamente em inglês, com algumas palavras e expressões em português que vocês mapearam que são importantes para que todo mundo entenda a parada que está acontecendo. Então essa para mim a sugestão é o que eu tento praticar hoje em dia quando eu vou codar, quando eu vou ajudar equipes, obviamente onde tem abertura para isso, mas também, fique registrado, não é uma coisa que eu passo horas discutindo. Se a equipe como um todo quer fazer tudo em inglês e entende o que eventualmente pode acontecer, para mim é um trade-off, para mim é um julgamento justo ali. Você já entendeu que vai ter gente que vai traduzir mal, que vai estar distante do termo oficial, que talvez dificulte comunicação. A gente está disposto a pagar esses pedágios por conta de ser extremista em relação a isso daqui, ou qualquer outro que seja o motivo? Pois estamos dispostos a fazer isso. Se está disposto, está tudo certo. Na minha opinião, tem zero galho. Aí, beleza? Mas basicamente era isso que eu queria trazer aqui para você hoje, essa discussão. Com esse daqui, né, a gente pelo menos momentaneamente fecha essa parte da série sobre Domain Driven Design. A gente vai trazer agora outras séries ainda pensando em fundamentos, em boas práticas de programação que a gente entende que é interessante para você, mas sempre com essa visão pragmática que facilite a aplicação. Beleza? E aí, só para fazer aqui, né, para falar aqui no final, lembrando que eu e a Anish temos um treinamento que chama Jornada Dev Eficiente, e o nosso objetivo é fazer com que você escreva código de qualidade, independente da situação. A gente quer que você bata o olho no que aparece e consiga decidir de maneira assertiva qual a melhor prática para você resolver aquilo, sem que isso consuma muita energia de você, né? A gente fala que aplicar as boas práticas de programação tem que ser algo fácil para você. Você tem que bater o olho e na mesma hora seu cérebro ali, né, com um pouco de esforço, mas mínimo, ele já consegue descobrir o caminho e você não fica pensando agora que isso e aquilo aqui, acho que é um bom momento para não sei o que. Não. É que nem fazer conta de matemática que está dominada. 9 vezes 5, 45. Então, aplicar as práticas é algo, na nossa opinião, mais ou menos
assim. Se você está nesse momento que você quer evoluir, né, você já manja disso, mas sente que falta essa fluidez, a gente convida a conhecer mais aqui do nosso trabalho. Você vai ver o link para nossa página aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui para você conhecer mais do que a gente está fazendo, beleza? Mas era isso, fica bem, tchau. E se você tem qualquer tipo de dúvida, se você tem um comentário, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Agora sim, era isso.